O rei Davi, ele inaugura Israel no sentido de ser um reino de Deus na terra. Ele preparou Israel para ter o destaque que teve e ainda tem, né, no plano espiritual. Na cultura judaica, na história de Israel, nós tivemos 3 reis principais, né? O rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Naturalmente, o rei Davi está como o centro entre os 2 reis. Saul abre a história, né, com toda uma sabedoria da parte agrícola, mas ele não era um juiz e nem tinha o poderio militar, nem era capaz de organizar o exército. Ele organizava as pessoas para os trabalhos, mas ele foi eleito rei. O segundo rei, o rei Davi, ele tinha um grande carisma, ele foi um grande militar, né? Ele organizou todo o exército, mas ele não tinha a competência para ser um juiz, por exemplo, para legislar sobre as causas justas do reino naquele momento, né? Mas ele teve um papel primordial porque o rei Davi unificou as tribos de Israel. Ele conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Cada tribo com um patriarca, cada tribo com a responsabilidade sobre um determinado trabalho, sobre uma linha de produto. Ele foi um guerreiro que uniu as tribos judaicas até certo ponto, né, para que pudesse vir Salomão, então, e reinar a paz, né, durante os 40 anos que Salomão reinou. Então, a importância de Davi começou com a vitória sobre o Golias, né, libertando aquele povo e fazendo o povo poder se direcionar de uma forma melhor ao longo daquele período, né, que era bem belicoso. Então a vida do rei Davi é relatada até ele tomar posse como rei no primeiro livro de Samuel e a partir dele ser rei no segundo livro de Samuel. Quando nós estudamos a vida, assim, vamos pesquisar a Bíblia, nós temos que pensar que a Bíblia ela não foi feita por uma única mão, mas muitas mãos, muitas fontes. Existem registros contemporâneos ao reinado do rei Davi e existem registros que foram feitos depois desse reinado e 300, 400 anos depois. Ele é uma figura complexa que nós temos que olhar com muito cuidado, porque ele é ao mesmo tempo um pastor que se torna rei, ele é um músico, um cantor, um escritor de salmos que se torna um grande guerreiro. E ele também é um político, um diplomata, uma pessoa que trouxe muitas modificações para o povo hebreu. O reinado dos hebreus é muito recente ainda. Então existiram os juízes, depois existiram os reis. O primeiro rei foi o rei Saul, o segundo rei foi o rei Davi, o terceiro rei, o rei Salomão. O rei Saul, ele já não era mais benquisto por Deus, segundo a Bíblia. Ele já tinha feito algumas coisas que ele se tornou, vamos dizer assim, desagradável aos planos de Deus para o desenvolvimento do povo hebreu. Então, Deus determinou que Samuel ungisse um novo rei que deveria substituir Saul. Deus disse para ele, vai, pega um chifre, enche de óleo e segue para Belém, porque na casa de Jessé existe o rei que eu estou procurando. O Samuel fez isso e foi para a casa de Jessé, que ficava numa cidade chamada Belém. Estavam lá todos os filhos de Jessé, que eram 7 filhos. E nenhum desses filhos Deus escolheu para ser o rei dos judeus. E aí Samuel ficou assim, preocupado, e perguntou para o Jessé se ele tinha mais algum filho. Jessé disse que ele tinha um filho que estava no pasto, que era o menor de todos, e ele mandou buscar esse filho. E quando viu, ele encontrou um menino ruivo, um menino de olhos azuis, muito gentis, mas um garoto muito altivo. Ele ficou preocupado com os cabelos ruivos de Davi, porque denunciava uma pessoa de índole muito guerreira. Mas Deus pediu para ele olhar os olhos de Davi, que eram olhos gentis. E aí então Samuel ungiu Davi como rei. Essa história é como está na Bíblia. Agora, os historiadores, os estudiosos,
contam mais alguns detalhes.